assistir lá no YouTube, pode ser? Pode. Bom, magia de espelhos. Espelho necessariamente não é somente isso. Qualquer superfície, você veja uma imagem refletida, é um espelho. Então você pode fazer magia de espelho em vitrines de lojas, em poças d'água. Qualquer superfície é considerado um espelho. Os olhos de alguém também é considerado um espelho. A imagem refletida no olho de alguém é um espelho. Então, o que acontece? A gente vai tentar falar hoje mais do espelho comum, que todo mundo entende como espelho, mas vocês saibam que dá para adaptar. Claro, tem coisas que a própria condição física, se você está num shopping, você está em frente a uma vitrine, você não vai conseguir fazer uma série de coisas na vitrine. Para adaptar a situação ao lugar que você está e ao tipo de espelho que você tem. Mas, basicamente, as técnicas elas podem ser adaptadas a vários tipos. A primeira coisa a fazer quando você compra um espelho é pensar o seguinte: esse espelho você não sabe quem manuseou, quem fez, que tipo de energia está armazenada nele. Então você vai limpar esse espelho. Limpar como? Como isso aqui basicamente é uma palestra e não um curso, eu não vou me ater a tantos, a explorar a parte da limpeza profundamente ou cada item. Então falo alguma coisa. A limpeza que você pode fazer nesse espelho é, é o mesmo modo que você faria uma limpeza de qualquer coisa dentro da magia. Você pode usar incenso, você pode usar, colocar um círculo de turmalinas negras e colocar o espelho no meio, ou pode colocar uma turmalina negra sobre o espelho, pode colocar símbolos no espelho de limpeza. Tem vários modos que você pode limpar. A quantidade ou o tipo de limpeza que você vai fazer é referente ao tipo de energia que está armazenada nele. Se só tem uma energia meio assim, você sente uma coisa meio estranha e você quer fazer uma limpeza básica, qualquer incenso vai limpar. Agora, se ele tem uma coisa mais pesada, mais forte, como qualquer coisa na vida, você vai ter que caprichar melhor nessa limpeza. Tá? Tem várias formas de você fazer uma limpeza mais pesada, mais forte, com até chamando a ajuda de algum guardião, de alguma coisa. Depende do que tiver no espelho. Existe uma limpeza que ela é um pouco mais forte do que essa normal que é feita com incenso, normalmente em cima dos 4 elementos. Você pode fazer uma que é assim. É um pouco mais forte, mas também não é uma limpeza tão pesada. É você encher uma vasilha com água. Essa vasilha pode ser qualquer material, não tem problema. Aí o que você faz? Você segura o espelho, pega o espelho com a mão esquerda. A mão direita sua você mergulha dentro dessa vasilha com água. Aí você vai visualizar essa energia prejudicial. Eu não gosto muito do termo energia positiva e negativa. Eu prefiro pensar como uma energia prejudicial a você. Que às vezes, necessariamente, não é. Quando as pessoas pensam em energia positiva e negativa, pensam em bom e ruim. E isso não quer dizer nada. Às vezes tem uma pessoa super legal, um super amigo seu, e aquele dia o contato com ele pode ser prejudicial a você. Então eu prefiro pensar nesse aspecto de energia prejudicial. Eu posso, para trabalhar isso, visualizar essa energia como uma cor. De repente, na minha cabeça veio a cor vermelha. Isso quer dizer que a energia prejudicial é vermelha? Não. Quer dizer que para fazer essa limpeza, nesse momento veio vermelho. Poderia ter vindo azul, verde. É só para facilitar. É quase como se você fosse trabalhar com água, você colocasse um corante para facilitar a sua visualização. Então, o que eu faço? Então, eu visualizo que ele está com uma luz vermelha, esse espelho. Essa luz, ela entra pelo meu braço, passa pelo meu corpo e sai pela minha mão dentro dessa vasilha com água. É como se eu sugasse essa energia pelo meu corpo e saísse na minha mão direita dentro da vasilha com água. Vou fazendo isso até sair toda a energia vermelha. Ah, e se nesse meio tempo eu tirar a mão de dentro da vasilha que está com água, essa energia vai ficar dentro de mim? Vai.
que você faz? Enfia a mão de novo na água para ela continuar a sair, até que saia toda de você. Essa limpeza é um pouco mais forte do que com os elementos de uma limpeza comum. E o que eu faço com a água? Bom, você pode fazer com a água é o seguinte: vai jogar na natureza. Se for jogar na natureza, numa árvore, conversa com aquela árvore antes, para ver se ela aceita. Vocês vão perceber que eu vou falar algumas vezes de você conversar com um espírito do espelho, ou conversar com determinada erva. Se alguém não souber depois como faz isso, fala comigo pelo Skype, pelo inbox do Face, e eu tenho que explicar. A gente marca um dia pelo Skype e eu explico como é que você fala com um espelho, como é que você fala com alguma coisa. Bom, você pode jogar essa água numa árvore. Essa água que tem toda essa energia prejudicial a você. Ah, eu posso jogar em frente à casa da minha vizinha, que me atrapalha, só para... Pode, você pode fazer. O que você tem com a sua vizinha, o que você quer fazer com a água, se quer jogar em cima do muro dela, é uma questão sua. Aí você decide. Bom, limpei o espelho. O que eu tenho que fazer agora? Primeiro, eu preciso que esse espelho aceite trabalhar comigo. Por quê? Nesse espelho tem um espírito. Você pode chamar espírito, pode chamar gênio, pode chamar o que você quiser. Mas existe um ser dentro desse espelho. Você tem que fazer com que ele trabalhe com você. Isso se faz através de você obrigar o espelho? Não. Em geral, pelo menos dentro do que eu trabalho, você nunca obriga ninguém a nada, porque um dia aquilo escapa e é pior. A coisa acaba se voltando contra você. Então, conversa com o espírito. Como que você faz? Literalmente explica para ele: olha, eu quero trabalhar com esse espelho para proteger a minha casa. Você aceita trabalhar comigo nessa função? Você vai sentir se esse espírito aceita ou não. Como? Através de uma voz na sua mente, através de uma sensação de peso maior ou menor na sua mão, através de uma sensação de contentamento mesmo. É como se você sentisse que aquilo resolveu participar. Como que vai ser esse contato seu com o espírito do espelho? Depende de você. Tem gente que ouve voz, tem gente que sente. É muito pessoal. A sua mente vai ter um filtro que vai traduzir a linguagem para que você entenda. O espírito, como é que eu vou entender? O espírito não fala português. É mental a sua compreensão. Então você tem um filtro na sua mente que vai traduzir de modo que você entenda o que esse espírito quer dizer ou não. Bom, fez isso, conversou com o espírito, ele concordou. Ótimo. Agora, eu tenho que consagrar o espelho? Algumas coisas, na verdade, a gente precisa, outras nem tanto. O espelho é legal consagrar. Pode consagrar. Como que você faz? Também dentro de um sistema de consagração que você conheça na magia. Um sistema básico. Pode ser com água e sal? Pode. Posso consagrar com ervas? Pode. Aí você vai decidir. Se você consagrar o espelho para uma divindade, procura, por exemplo, é um espelho de beleza, eu quero consagrar para Afrodite. Tenta descobrir, se você não sabe ainda, quais as características de Afrodite, cores, elementos para compor um ritual, para você convidar a Afrodite, para que ela coloque parte da energia dela no espelho. Como se ela mandasse uma faísca para ele. Antes de você fazer, se a gente já tem que falar com o espírito do espelho para ver se ele aceita participar, imagine então uma deusa. Antes de botar na sua cabeça assim, não, esse espelho é para Afrodite, então você preparou todo um ritualzinho para Afrodite, e Afrodite, mande sua energia para esse espelho. Antes de você fazer isso, você pergunta para Afrodite: Afrodite, você gostaria de participar desse encanto? Tenta verificar se ela aceita participar. O mesmo processo que você vai se comunicar com um espelho, você se comunica com uma deidade. Pode ser através de uma voz que você entenda a resposta, pode ser através de uma sensação, pode ser através de um sonho. Várias formas de você estabelecer uma comunicação com uma deidade. Mas
cuidado, e tem uma coisa que é muito comum, as pessoas tendem a fazer assim, eu vou fazer essa semana um ritual, ritual com Apolo, ou um ritual com Fray, e vai, e pega, e começa a trabalhar com os deuses, sem nem pensar se, nem entrou em contato para ver se aquele deus quer trabalhar com você. Simplesmente a pessoa pega e decide que vai trabalhar com aquela deidade. Então as deidades, na verdade, elas estão à nossa disposição. Então o ideal é você entrar realmente, sempre que você for trabalhar com uma deidade, não somente em relação ao espelho, verifica se ela aceita. Seria a mesma coisa que você está na sua casa, alguém vem e entra na sua casa e começa a... Bom, então vem cá, agora a gente vai começar a fazer tal coisa. Não, pergunta para ela se ela está disponível, pergunta para ela se ela aceita. Tem toda uma história aí, tem toda uma diplomacia, né, para você lidar com qualquer ser da natureza, qualquer deidade. Então sempre é útil, seguro. Bom, consagrou o espelho. Aí você vai programar. Você pode programar o espelho, cada espelho para um determinado fim na sua casa. Você tem vários espelhos. Ou você pode programar um geral. Então, por exemplo, o meu espelho do altar é um geral. Ele serve para aquilo que eu vou determinar na hora. Você pode também ter... Aí, conforme o lugar, você pode unir algumas coisas nessa magia de espelho. Você pode colocar, por exemplo, bom, eu vou fazer um espelho de beleza. Onde que eu posso colocar um espelho de beleza? Pensa no lugar da sua casa que esteja ligado à beleza para você. Então, o banheiro pode ser, porque é onde você se arruma. Pode ser no seu quarto, de repente você tem um closet, você tem um guarda-roupa que tem aqueles espelhos internos, que é onde você se arruma. Tenta fazer as coisas relacionadas ao ambiente que você lida com aquilo. É mais um elemento. Dentro da magia de espelho, a gente pode agregar elementos que vão fortalecer a magia. Então, de repente, a sua família briga muito. Seu pai briga com a sua mãe, com o seu irmão, todo mundo briga o tempo inteiro. Então, é legal você, de repente, fazer um espelho ligado à harmonia. Onde você pode colocar esse espelho? Numa sala de jantar, numa sala de estar. Num lugar onde as pessoas se reúnam para trabalhar a harmonia. Um espelho de proteção, você pode colocar perto da porta de entrada. Mas eu posso colocar feito um baguá chinês lá na frente da porta? Pode. Isso também que você tem que ver é que algumas coisas você mora com outras pessoas, então você tem que adaptar as coisas às pessoas que moram na sua casa. Às vezes, você mora com uma família que, sei lá, evangélica, ou de alguma religião que não gosta muito dessas coisas, você tem que disfarçar. Você vai ter que trabalhar com aquele espelho como um espelho decorativo. Você não vai poder chegar e falar, olha, isso é para tal coisa. Então, muito do que você vai fazer, e o formato, o tipo de espelho onde você vai colocar, depende das possibilidades que você tem e da liberdade que você tem na sua casa. Então, e da decoração até, né? De repente, sei lá, alguém não quer que você coloque um espelho em tal lugar porque não fica bonito lá. Você tem que tentar negociar uma pessoa que você mora para ver o que você consegue. Uma das coisas que você pode fazer também é o seguinte: para agregar mais elementos à questão da magia, você pode trabalhar a moldura. Como assim? Esse aqui é um daqueles espelhos que custa em loja de R$1,99. Digamos que você tem alguns espelhos que tem até uma moldura maior. Você queira fazer um espelho para atrair dinheiro na sua vida. Você pode colocar na moldura alguns elementos que para você também represente aquilo. Então, se eu quiser colocar um espelho para dinheiro, eu posso colocar pau de canela nessa moldura. Eu posso colar moedas. Eu posso colocar pirita. Eu posso colocar qualquer elemento que para você simbolize dinheiro. Às vezes, se eu não posso colocar aqui, até por essa questão, eu moro com uma família, de repente, que eu não posso pôr isso, eu ponho na parte de trás. Eu posso pegar, colar moedas aqui.
Eu posso colar moedas no formato de uma runa. Por exemplo, eu tenho uma runa da riqueza, que é Ferru, que ela parece um F para cima. Eu posso colar moedas no formato dessa runa. Se fosse um espelho de proteção, e eu não quero colocar nada aqui, poderia colocar espinhos, poderia colocar pregos, cacos de vidro. É que eu falo, tudo que você vai colocar depende muito de quem mora. Porque às vezes você mora com alguém que não quer ver um espelho cheio de espinhos, de caco de vidro, de prego. Aí você tem que adaptar. Então você pode colocar, por exemplo, na parte de trás, desenhar uma runa de proteção. Eu estou falando runa, mas você pode, se você não tem afinidade com runas, coloca outro símbolo, que para você pareça proteção. Pode pôr um pentagrama. Isso não tem problema. O que você vai colocar na parte da frente ou de trás é aquilo que você sente que tem a ver com aquilo. Por exemplo, se você vai fazer um espelho para atrair amor, você pode pôr quartzo rosa. Pode colocar rosas secas, se rosa para você simboliza amor. Isso é sempre importante. Quando você pega uma receita de qualquer coisa, você tem que ver se aquilo realmente para você significa. De repente, para você, rosa não tem nada a ver com amor. Então não põe. Dentro da questão da moldura, você pode colocar, por exemplo, é um espelho para a saúde. Eu tenho uma avó que está sempre doente. Então eu quero, no espelho do quarto dela, eu quero dar para ela de presente um espelho. Você pode colocar pimentas secas, você pode colocar... tem limão desidratado que dá para pôr em moldura. Sempre você tem que tentar colocar algo que para você represente aquilo. Tudo bem. Agora você tem uma coisa que você pode fazer. Então, já tem... O espelho foi programado, ele foi consagrado. Esse espelho mágico, ele pode ficar exposto o tempo todo? Depende do que você vai fazer, depende da programação. Algumas coisas não, ele não pode ficar exposto. Por exemplo, um espelho negro, ele não pode ficar exposto. O espelho negro é um espelho que você vai consagrar para o uso da sombra, para lidar com a sombra, para conversar com a sua sombra. Então ele não pode ficar exposto. Alguns espelhos é melhor que não fiquem expostos. Outros eles já trabalham justamente sendo expostos. Por exemplo, um espelho de proteção é justamente para ser exposto e para ser visto. Um espelho de harmonia também para isso. Agora, dependendo do espelho, é melhor ele se manter. Por exemplo, o espelho de altar não é um espelho que eu gosto que as pessoas... qualquer pessoa veja. Ou qualquer pessoa sinta a energia dele. Então, o que ele tem? Você pode tanto trabalhar um espelho com um tecido que você coloca em frente, eu poderia ter posto um pano em cima dele, mas existem também tecidos energéticos. Você coloca como se fosse uma película energética sobre o espelho que vai abrir para você quando você determinar. Você pode determinar através de gestos, você pode determinar através de palavras mágicas. É um acordo entre você e aquele espírito do espelho para que, quando você faça tal coisa, ele se abre. Você faça outra coisa, ele se fecha. Às vezes você pode falar assim, olha, quando eu estiver sozinha, na sua frente, você abre. Se tiver uma pessoa junto comigo, você fecha. Fazer isso. Ou você pode, pode colocar um anel, quando você colocar aquele anel e ficar de frente do espelho, com aquele anel, ele vai abrir. Você tirou o anel, ele fecha. O que você vai determinar é seu. E essa película, como que eu faço essa película? Existem receitas para isso. Né? Existem várias receitas. Depois, me passa qualquer coisa, falem comigo lá no Facebook, a gente conversa eu passo alguma receita, mas tem várias. É uma película mágica que a gente fala. É um tipo de chá que você põe no espelho. Outra coisa, digamos que eu queira programar esse espelho, e para programar eu resolvi usar uma poção. É um espelho de amor. Quero programar para amor. Então resolvi programar com uma poção. Programar você pode programar de várias formas.
tanto conversar com o espírito do espelho, como também acrescentar alguns elementos. Eu vou conversar com o espírito, mas também quero fazer uma poção de amor para passar no espelho. Então o que eu posso fazer? Faz uma poção que você sinta que tem a ver com amor. Pega um algodão, como se fosse um chá, e passa no espelho. Cuidado, se você tiver um espelho, que nem esse aqui é um espelho meu de moldura, moldura de madeira, cuidado para que, se você passar um chá, ele não escorra. Cuidado, porque é muito fácil começar a criar fungo e ele começar a corroer o espelho por dentro, ele começa a estragar. Procure evitar molhar o espelho. Se você for também limpar esse espelho com alguma coisa, uma das coisas mais fáceis e mais seguras para limpar é passar álcool. Até se você for passar, eu vou passar água e sabão. Pode até, mas aí vai escorrer, tem que tomar cuidado. Aqueles limpa-vidros que existem, eu não recomendo muito, porque ele tem algumas substâncias que podem interferir com o encanto. Não atrapalhar totalmente, mas podem interferir. Então, como é que você faz? De repente, você vê uma marca de... Outro dia eu fui ver um limpa-vidros que era de babosa. Aí, antes de usar, o que eu faço? Eu consulto nas runas, ou consulto no tarô, ou se aquilo vai interferir, ou com o próprio espelho. Aquilo se vai interferir ou não, se eu posso usar aquele produto. Se ele concordar, ou se nas runas derem que sim, eu uso o produto. Se não, eu prefiro voltar para o álcool. O álcool funciona super bem. Bom, coisas que você pode fazer com o espelho. Escrever nele. Isso aqui é uma caneta. Isso é caneta para escrever em vidro. Então é muito fácil. Você passou um paninho depois, um papel, um guardanapo, ele sai. Melhor do que se você passar lápis de sobrancelha, se você passar tinta, se você passar caneta de retroprojetor, tudo isso pode manchar o espelho com o tempo. Aí você pega, você pode fazer qualquer símbolo que você queira nele. De repente você quer fazer um símbolo de proteção. Você quer fazer alguma coisa para atrair, para repelir. Qualquer símbolo que você queira, você vai e faz o desenho no espelho. Depois muda, apaga. Você pode... Um detalhe. Quando eu apago, eu escrevi lá um símbolo qualquer. Eu apaguei o símbolo, quer dizer que o símbolo de fato energeticamente foi apagado? Não. Não, porque eu posso traçar no ar uma runa com o dedo. A runa está aí. Sempre quando eu for apagar um símbolo, mesmo que ele saia fácil com um guardanapo, na minha mente, eu tenho que entender que eu estou cancelando aquele símbolo, eu estou fechando aquele símbolo, eu estou limpando o espelho daquele símbolo. Para não ficar uma coisa de... eu só não vi, mas ele continua, porque isso acontece. O fato de você deixar de ver não quer dizer que a coisa não esteja mais lá. Uma coisa que você pode fazer, vamos pensar em algumas atividades mágicas que você pode fazer com o espelho. Se vocês acharem que eu estou correndo muito, ou que tem alguma coisa que está muito vaga, vocês me perguntem. Eu estou tentando fazer bem resumido tudo, para ver as perguntas que tem depois, ou se vocês tiverem dúvidas, para ir direto nas dúvidas. O que eu posso fazer com o espelho? Eu posso... Digamos que você assim, tua casa está sem dinheiro, não entra dinheiro na sua casa. De jeito nenhum. Nem do seu lado, nem do lado do seu pai, da sua mãe, da sua família. O negócio está difícil. Você tem que mudar essa energia daí. O que você pode fazer? O espelho é um portal. Basicamente, isso todo mundo sabe, o espelho é um portal. Você pode abrir um portal de um lugar que tenha energia de prosperidade, energia de riqueza, para sua casa. Você vai inundar a sua casa com essa energia. Quando eu falo isso, e eu pergunto assim, que local que você acha que tem dinheiro? Todo mundo fala banco. Tá, banco tem dinheiro, mas também tem muita dívida, muita gente dura,
E banco não é o lugar mais adequado para você pensar. O banqueiro é rico. Se você abrisse da casa do banqueiro para você, poderia. Mas do banco em si, não. Qual um dos melhores lugares para você abrir um portal? Joalheria. Por quê? As pessoas vão em joalherias quando elas estão felizes, elas vão casar, elas vão fazer alguma coisa. Elas sempre vão. E é um lugar que tem muito dinheiro, muita riqueza, muitas joias. Existem outros, mas eu acho que joalheria é um lugar legal. Por quê? O que você pode fazer? Você pode encantar um espelhinho daqueles de maquiagem do mesmo modo que você encanta qualquer espelho. Aquele de maquiagem que você abre para passar pó, passar alguma coisa. Você encanta, fala com o espírito daquele espelho, faz todo o processo, programa, consagra e tal. Aí você vai falar para aquele espírito que você deseja que ele abra um portal. É como se fosse um aspirador. Ele suga a energia lá da joalheria e manda para sua casa. Como que você pode fazer isso? Digamos que aqui fosse uma desses espelhos. Eu entrei lá na joalheria, fui ver alguma coisa, vi uma joia, tem, legal, tal. Aí eu tiro o espelho do bolso, como se eu fosse ver alguma coisa. Posso até, às vezes, usar o próprio celular, porque ele costuma refletir a imagem. Pego, quando eu abri aquele espelho, o espelho que eu falei para fazer maquiagem, eu já combinei com aquele espírito que quando eu abro, ele passa a absorver aquela energia. Aí você pode decidir se você quer que ele já absorva e já automaticamente já saia do espelho da sua casa. Ou ele pode armazenar essa energia. E quando você chega na sua casa, aí você armazenou um pouco, fechou, chega na sua casa, põe em frente ao seu espelho, abre para essa energia entrar no seu espelho e começar a distribuir a partir do seu espelho pela casa. Eu vou só falar, eu não vou explicar como faz, mas só vou falar uma coisa que dá para se fazer. Normalmente, eu não sou uma pessoa que é assim, eu ensino as coisas, não me importa o que as pessoas vão fazer ou não, é uma decisão de você. Do mesmo modo que eu posso fazer essa energia de riqueza, eu posso mandar para as pessoas qualquer tipo de energia. Eu posso, por exemplo, deixa eu ver uma coisa mais, ou menos perigosa. Você pode pegar um lugar assim que você poderia fazer o contrário. Tem uma família, pensa assim, tem uma família que, olha um exemplo, minha mãe teve uma amiga que o contador roubou o dinheiro dela. Essa amiga tinha muito dinheiro, perdeu quase tudo. Digamos que essa mulher soubesse onde esse contador mora. Ela poderia ir com o espelho para um lugar muito pobre, absorver aquela energia e mandar para a casa dessa pessoa. Ah, mas vai sair no espelho da casa dessa pessoa, mesmo que ele não tenha um espelho mágico na casa dele? Sai. Quando você faz magia de espelho, você conecta qualquer espelho de qualquer lugar. Por isso, quem faz magia de espelho tem que saber se proteger muito bem e fechar os espelhos da sua casa. Como que você pode fechar o espelho da sua casa? Você pode tanto falar com o espírito do espelho, para que ele só deixe passar energias que não sejam prejudiciais a você e a sua família, ou que ele só permita que passe energias no momento em que aquele espelho for trabalhado, ou que só permita que passe energias para aquele fim que ele foi programado. Aí você vai ter que conversar com esse espírito. Ou você pode pegar e colocar assim, alguns espelhos que você não usa na sua casa, você não programou para nada. Você pode fazer um símbolo fechando aquele espelho. Um símbolo qualquer. Você pode determinar que um espelho seja guardião. Por que esse espelho guardião? Porque por mais que você tente fechar todos os espelhos da sua casa, você não consegue. O vaso sanitário é um espelho. Quem já viu filme de terror sabe que qualquer poça d'água, já teve um filme ótimo que tinha um ser do outro lado do espelho que
atacava as pessoas, poça d'água vira um espelho. A TV desligada vira um espelho. O vidro da janela vira um espelho, tudo vira um espelho. Então, se alguém quiser invadir sua casa com um espelho, não tem como você impedir, a menos que você determine um espelho como guardião de todos os outros. É aquela coisa. Eu pego e vou assim, falo com o espelho assim, olha, que você se torne, eu falo, espírito e tal, que você se torne o guardião de todos os espelhos. Ele sabe onde estão todos os reflexos. E quando o espelho se cria, ele sabe. E ele fecha tudo. Então, com o espelho dá pra gente espiar as pessoas na casa delas? Dá. Dá pra gente olhar as pessoas? Dá pra você se comunicar com as pessoas? Dá. O grau de eficiência vai ser determinado, primeiro, pela sua capacidade. Se você realmente consegue fazer ou não, se você tem capacidade mágica para isso. Se você conhece a técnica para isso. E, principalmente, se você acredita nisso. Em geral, a mente das pessoas não acredita que elas consigam se comunicar com alguém ou espiar a casa de alguém pelo espelho. Então, a mente das pessoas vai... Por exemplo, se uma pessoa tenta fazer isso, ela vai fazer com que a pessoa erre. A tua mente vai fazer com que você erre umas 40, umas 100 vezes, para fazer você desistir que aquilo dê certo. Isso com a maioria das pessoas, tá? Uma mente mais treinada em magia vai ter mais erros ou mais acertos, dependendo também do que a mente dela aceite. Então, um jeito de você começar a trabalhar isso, combina com alguém, vocês podem combinar entre vocês. Olha, amanhã às 20 horas, eu vou em frente ao meu espelho e vou usar uma camiseta de uma cor. Você usa também. Às 20 horas, a gente vai ficar olhando o espelho e tentando sentir a camiseta do outra cor por 10 minutos. Aí depois você anota, primeiro, é uma cor quente ou uma cor fria? E tenta sentir a cor. É comum errar? É muito comum errar. E a tua mente vai fazer você errar. Por quê? Porque a mente, ela trabalha dentro de um plano de segurança. Ela entende que a normalidade é uma faixa. E ela vai tentar fazer com que você faça tudo na sua vida dentro dessa faixa, porque ela não quer perder a sanidade. Existe um medo dentro da gente de perder a sanidade, de que você fique louco. Então, muitas vezes, atualmente, ela tem travas de segurança que, se ela não consegue entender um processo, e ela não foi programada, e parte do processo mágico é reprogramar sua mente, se ela não foi reprogramada, ela pode e vai tentar boicotar você. A grande maioria das magias que não dão certo são boicotes. Nós mesmos fazemos. Então, começou a errar? Não importa. Continua, continua, continua. Depois da cor, você pode pegar, combinar com uma pessoa, com um amigo. Eu vou segurar uma carta do tarô. Tenta adivinhar qual é. Eu vou segurar uma runa. Com o tempo, você pode, conforme vai aumentando o acerto, e às vezes a sua mente ela faz uma coisa, ela faz você acertar algumas para depois fazer errar um monte. Porque para algumas pessoas isso desestimula mais. Para algumas pessoas é mais desestimulante acertar um pouco e errar um monte do que nunca acertar nada. Então vocês têm que entender os mecanismos de boicotes que a sua mente tem. Faz assim, começa depois a dizer frases. Vai lá para o seu amigo e combina assim. Olha, eu vou falar nomes de filme. Ou vou falar pequenas frases. Tenta sentir qual é a frase. Com o tempo isso vai aumentando. E combina também assim com a pessoa. Olha, quando eu precisar falar com você no telefone, eu vou olhar no espelho e vou te chamar no espelho. Começa a trabalhar esse tipo de coisa. Mas é isso que eu digo. O grau de acerto depende da sua fé em si mesmo. E da sua capacidade mágica também. Tem isso, né? Você tem uma fé gigantesca, mas você não sabe fazer, não consegue fazer. Como todo
você quer ser bailarino. Você pode querer muito, ter muita fé em você, mas tecnicamente você pode não ter capacidade de dançar tão bem assim. Também tem que ver isso. Outras coisas que você consegue fazer com o espelho. Posso usar para vampirizar pessoas? Pode. Isso é certo ou errado? Não existe certo ou errado. Você decide. Você vai fazer, o porquê vai fazer. Como que eu posso fazer? Existe uma coisa que eu acho interessante. Eu gosto de usar quando a pessoa é muito contra você, ou você trabalha numa empresa e tem muita gente que tem inveja de você, ou muita gente. Você percebe que se pudesse puxaria seu tapete. Ou que fala mal de você, ou porque você é bruxo, ou qualquer coisa, a pessoa fala mal de você. Você pode combinar, você pode encantar um espelho da empresa para que qualquer pessoa que fale mal de você ou haja contra você, o espelho absorva parte da energia vital da pessoa e envie para você. Pode fazer isso. Você pode usar o espelho para atrair também. Ah, posso usar para sugar beleza e juventude de alguém? Pode. Existe isso também. Aí é que eu falo, o quanto você vai querer fazer vai de você. Uma das formas de você fazer um espelho para sugar a energia de alguém, pode programar naturalmente tudo isso e tal, mas você também pode pôr uma gota do seu sangue no espelho. Então, é uma das formas. Pode encaixar você da empresa. E a pessoa que fala mal de você, não haja contra você, o espelho absorva a parte da energia vital da pessoa. Eu não entendi. Ah, tá. Bom, o que eu falo é isso. Se você, o quanto você quer fazer um espelho que puxe a energia de alguém, ou não, vai de você. Eu acho que a gente em magia, a gente tem que fugir da questão certo, errado, bem ou mal. Mas também, isso não quer dizer sair por aí com uma metralhadora atirando em todo mundo, em cantos. Você tem que saber o porquê você faz o encanto e, e aí você decide, sei lá, o que você faz, o porquê e tudo mais. Ah, deixa eu ver o que mais eu posso falar do espelho. Ah, uma coisa que é legal. Você vai sair, deixa eu pegar. Você vai sair, você vai dar uma palestra, você vai fazer alguma coisa. Você pode programar um espelhinho como para evitar mal olhado, evitar que a sua energia seja sugada, principalmente se você é tarólogo, ronólogo, qualquer coisa assim, ou você dá aula, você é professor, carrega o espelho no bolso. Cuidado, o espelho normalmente, se você puser o espelho sozinho no seu bolso, pode quebrar, pode te cortar. Então o que você faz? Tem espelhos daqueles, você encontra uns espelhos bem pequenos, com molduras. Ou você pega, você coloca algum tipo de proteção aqui, você mesmo pode tentar colocar com resina, alguma coisa, mas não precisa. Se você procurar, você encontra até espelhos de maquiagem muito fininhos que dá para você colocar no bolso. Vai num lugar que você sente que a sua energia está ela tá exposta a que alguém possa fazer alguma coisa contra você, aquilo bate e volta para a pessoa. Por falar em voltar para a pessoa, é que eu tenho uma caixa de espelhos. Não sei se dá para mostrar. Espera só um pouquinho. Isso é uma caixa de espelhos. Isso é feito para você colocar. Você pode usar a caixa de espelhos para se proteger sua família, proteger quem você ama. Ou você pode usar também para conter a energia de alguém que esteja prejudicando você. Normalmente do lado de fora, isso pode variar, tá? Não existe uma fórmula fixa. O modo que eu uso, do lado de fora, quando eu quero proteger alguém.
Então a caixa é toda revestida de espelhos do lado de fora. Então aqui dentro eu coloco pessoas que eu queira proteger, eu coloco tudo que eu quero proteger energeticamente aí dentro. Se eu quisesse, alguém tivesse me prejudicando, eu pegaria uma caixa de espelhos, forrada de espelhos dentro, que eu também tenho, só que está em outro lugar, e colocaria dentro da caixa o nome da pessoa que está me prejudicando, para que a energia que ele lance volte para ele. Você também pode usar, para se proteger, em palestras, em coisas assim, um pingente de espelho. É só você mandar fazer um pingente pequeno, colocar numa moldura, colocar numa coisa e você usa. Também é uma coisa que é fácil, dá para você fazer e é bem tranquilo. Aquilo que eu fiz naquele encanto, que eu passei lá no meu Face, não sei se o pessoal viu, quando você coloca um espelho na frente do outro, você reproduz a imagem infinitamente. Um espelho de frente para o outro. Então você pode usar isso para aumentar algo, para propagar, para espalhar. Você pode fazer também um espelho para, digamos que você queira emagrecer. Na nossa mente existe um modelo do nosso corpo. Você tem como se fosse um desenho na sua mente de como você é. Quando você engorda, esse desenho engorda. Tanto que em dietas, quando você faz algum regime com endócrino e você emagrece, o médico vai te dizer assim, quando você atingir o peso ideal, você tem que ficar pelo menos 1 ano nesse peso, nesse mesmo peso, para o seu corpo se acostumar, e o seu corpo vai mudar aquela imagem que ele tem nele. Por quê? Como aquela imagem, ele acha que aquela imagem é correta, ele vai tentar fazer com que você atinja aquela imagem. Se aquela imagem na sua mente está gordinho, ele vai tentar expandir teu corpo até atingir aquilo. É um programa da nossa mente. Isso não é nem magia. É uma coisa que acontece de fato. Qualquer endócrino vai dizer para vocês. Onde é que entra a magia? Eu vou mudar esse boneco, não 1 ano, vou tentar mudar antes, para que meu corpo ele comece a diminuir e atingir essa nova imagem. Se eu estou com o bonequinho gordo na mente, através dessa magia, eu vou mexer na forma desse bonequinho para que meu corpo também acompanhe. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um espelho na minha frente. Digamos que eu esteja acima do peso. Eu vou me visualizar nesse espelho com a minha forma ideal. E vou fazer com que aquela imagem saia do espelho e penetre meu corpo. Isso dá para fazer também para magia de cura. Se você tiver com um órgão no seu corpo que está com algum problema, você vai visualizar aquele corpo saindo perfeito, sem nenhum problema de saúde, para que entre em você. E isso vai fazer com que você comece, o teu corpo físico comece a assumir aquela forma que você deu de comando para ele. Bom, que eu possa ter resumido. Ver se tem mais alguma coisa. Tem tanta coisa. Visto que eu já falei, alguma dúvida? Nada? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sobre isso que eu falei? Tudo? Espera aí, deixa eu ver as perguntas aqui. Tem gente de hematita como espelho? Se a hematita fosse mais... se ela refletisse melhor a imagem, poderia. Mas a hematita ela só é brilhante. Ela não costuma refletir a imagem. Então, bem assim, pelo menos lembrando das hematitas que eu tenho. Mas... aprisionar... Bom, peraí, deixa eu ver as perguntas agora. Aprisionar... Existe aprisionar alguém dentro do espelho? Tem. Tem sim. Isso é uma... Nossa, isso é ótimo para a guerra mágica. O que acontece é o seguinte.
Você pode aprisionar um dos corpos da pessoa no espelho. Quando você faz isso, a pessoa não morre, não acontece uma tragédia com ela, mas ela enfraquece. E ela não sabe por que enfraquece. Isso pode durar vidas. Isso é uma técnica que a magia usa assim há muito tempo. Você vai, por exemplo, num plano astral, porque a gente tem, nem precisa ir no plano astral, mas a gente tem vários corpos energéticos. É você pegar um dos corpos da pessoa e aprisionar. Isso é tão fácil assim? Não, em geral, porque se você tiver uma guerra mágica com alguém, provavelmente essa pessoa tem algum guardião, essa pessoa tem proteções, a coisa não é tão simples assim. Pra você ficar aprisionando as pessoas, normalmente as pessoas não se deixam cair tão fácil quando uma pessoa tem proteções. Outra coisa que dá para você fazer, aliás, que eu lembrei, é assim, digamos que você tem uma pessoa, pode ser uma pessoa que esteja te prejudicando, e você quer falar para ela parar. De repente é um bullying que você está sofrendo. Você pode, através do seu espelho, enviar um dos seus corpos, através do seu espelho, para sair do espelho da casa da pessoa e falar no ouvido da pessoa enquanto ela está dormindo, dar um comando para que ela pare de fazer bullying com você, por exemplo. Isso vai funcionar se a pessoa não tiver nenhum tipo de guardião também. Não é só quem pratica magia que tem guardião, tá? Muitas pessoas cristãs, elas têm uma série de guardiões também dentro da egrégora deles. O que a gente faz? Normalmente quem pratica magia, você nunca vai e se mete a fazer as coisas de cara. Você manda alguém no seu lugar. Você manda um batedor, você manda um guardião, um animal, sei lá, um animal qualquer que você chame. Você manda alguém. Você não, porque se tiver algum tipo de armadilha no lugar, você vai ser avisado. Nunca você vai sozinho. Tá? Mas dá para fazer isso sim. Peraí. Aí como se libertar desse espelho? Espera um pouquinho, tem um monte de pergunta aqui, deixa eu ver se eu estou perdendo tudo aqui. Aprisionar é isso. Um servo mágico preso no espelho meio branca de neve? Pode, pode. Não só, o espelho você já tem aquele espírito, mas além daquele espírito você pode chamar um outro para habitar o espelho. Pode sim. E ele pode não somente, ele pode te ajudar em várias coisas, ele pode te orientar, ele pode te ajudar a realmente como um guia mágico, no sentido de te dar encantos, de te dar várias coisas. Pode sim, não tem problema não. Como se libertar? É assim. É que para fazer esse tipo de coisa, eu tenho que explicar toda um. Não tem como agora explicar isso. Mas dá para se libertar. Dá para se libertar. E a libertação, dá para se fazer. Você tem vários sistemas de magia, vários tipos de magia que dá para libertar um corpo de uma pessoa. Mas dá pelo espelho também. Porque também você pode aprisionar sem o espelho. Para você aprisionar um dos corpos da pessoa, dá para aprisionar de vários modos. Não é somente o espelho. Mas dá para libertação. Já vi casos. Texto. É possível invocar obsessores com espelho negro? Obsessores no sentido. É que obsessor é uma palavra meio espírita, não é assim? Não sei bem. Obsessor em que sentido? Fazer com que alguém. É... Eu preferia que as dúvidas fossem faladas, vocês não preferem, não? Vocês sabem. Agora, obsessor. Eu não entendo bem o que você quer dizer com obsessor. Obsessor naquele jeito que tem espírita, que é um espírito que vem e oprime a pessoa e obriga a pessoa às vezes a beber, não sei o quê. Nesse sentido, se dá para invocar. Não, com espelho você pode invocar qualquer coisa. Com espelho negro, pode. O espelho negro, ele não só te faz ter contato com a sombra, mas faz ter contato com o submundo. Então, qualquer ser ligado ao submundo ou à sombra, você pode acessar no espelho negro. Sim. Vou mandar uma de menores então, tá? Tá. O
que não se pode fazer na frente de um espelho? Pergunta do Bruno Carvalho. Eu entendi o que não pode fazer na frente do espelho. É só o que não se pode fazer na frente de um espelho. Acho que ele quis dizer alguma coisa que pode ser prejudicial, não sei. Não, não, o que acontece é assim, depende da sua crença, porque tem gente que não gosta de dormir em frente ao espelho, se sente vulnerável e acha que o espelho interfere com o sono da pessoa. Se a pessoa acha isso, vai interferir. Mas se o teu espelho tem um bom guardião, você pode dormir na frente dele, por exemplo, eu digo que o espelho esteja refletindo, sua cama fique refletida no espelho. Não tem o que você não possa. Nesse aspecto, o grande problema que você tem que tomar cuidado em qualquer coisa de magia é que você não seja a fonte de energia de uma magia. Porque se você, por exemplo, toda a magia da sua casa é você que alimenta, o dia que você fica doente, sua casa fica completamente vulnerável. Então você tem que usar outras fontes de energia, outras fontes de poder, que elas fiquem alimentando todos os seus encantos. Não só você, porque isso vale para qualquer coisa, não só para espelho. Mas não tem nada que você não possa fazer em frente ao espelho. Aquilo que eu falo, né? Você pode ser como uma câmera em que alguém esteja observando você. Pode. Por isso você fecha. A partir do momento que você fechou a câmera. Não tem problema. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tipo, eu posso consagrar esses dois espelhos aqui, ó. Esse branco e esse preto são iguais. E colocar, tipo, levo o preto comigo e deixo o branco em casa. Daí eu subo energia por um e mando pelo outro pra minha casa? Pode, tranquilo. Pode sim. E aí você pode sugar de qualquer lugar, de qualquer coisa. O que você pode fazer com o espelho é não combinar com ele um determinado motivo. Não é um espelho só de prosperidade. É um espelho que vai sugar um tipo de energia e vai mandar aquela energia. Às vezes, você pode fazer o seguinte. Se eu quisesse mandar uma energia para a casa de alguém, é alguém que eu quero... Deixa eu ver. Tem que tentar ser um pouco menos... colocar uns encantos mais construtivos. Digamos que você tenha uma pessoa... Você não quer fazer... Você quer ajudar uma família. Tem uma família super em dificuldades financeiras, super pobre, e você quer ajudar. Mas você não quer mandar através do espelho daquela casa, porque você nem sabe se aquela casa tem espelho. Porque às vezes a pessoa tem tanta dificuldade, normalmente tem um espelhinho mínimo que seja. Mas por segurança, o que você quer fazer? Você pode pegar um espelhinho desse, jogar no jardim da pessoa, não importa que aquilo vai ficar somente durante uma noite, no dia seguinte alguma criança vai descobrir, ou a mãe vai descobrir, vai. Claro, se tem criança, eu nem jogaria, porque a criança não pegou o espelho e se cortar e todo esse tipo de coisa. Mas se você sabe que é uma casa mais segura nesse aspecto, joga o espelhinho lá, faz aquilo num lugar próspero. Eu falei joalheria, mas poderia ser um hotel de luxo. Como que você... mas como é que eu vou pegar a energia? Isso dá para você fazer tranquilamente. É só entrar no hotel de luxo e na recepção fala assim, olha, com quanta antecedência posso fazer uma reserva, porque daqui a um tempo vem um primo meu aqui. Sei lá, inventa a história que você quiser, se você quiser inventar uma história. Ou só pergunta, quanto que custa a diária no hotel? Uma informação que você já tem. Isso pegou, viu a informação, abriu, tranquilo. Se eu quisesse, também juventude e beleza. Sem ter que sugar de uma pessoa, porque é chato deixar as pessoas feitas uma ameixa seca. Eu posso visitar uma agência de modelos. Eu posso entrar numa agência de modelos, perguntar o que é bobagem, abro meu espelhinho, ou, melhor ainda, vou no espelho da agência de... Peço para usar o toalete, perguntei qualquer coisa, peço para usar o toalete, encanto o espelho da agência de modelos. Como que dá para fazer um encanto de última... Porque o espelho da agência, eu não comprei, então não vai dar tempo. Eu tenho que ficar no banheiro, porque posso ficar horas no banheiro. Eu não vou ter tempo de limpar o espelho, eu não vou ter tempo de
programar, consagrar, não sei o que. Tem que ser jogo rápido. Dá para fazer? Dá. Com o tempo você acaba percebendo que você pode, em poucos minutos, limpar o espelho com um gesto. Você pode entrar em contato com um espírito. Você pode pedir para ele ajudar isso em você e abrir o portal daquele espelho para sua casa, para um espelho de beleza seu, para você pegar esse tipo de coisa. Dá para fazer. Falei agência de modelos, mas poderia ser... Ah, e qual é o grau? Eu vou conseguir rejuvenescer? Se fosse uma pessoa de 70 anos, ela vai conseguir parecer ter 30? Ela vai conseguir parecer aquilo que a mente dela acreditar que ela consegue. Normalmente, a nossa mente tende a não acreditar tanto. Então, a mente dela pode deixá-la acreditar uns 15 anos, isso até aí a mente 15, talvez 20, olhe lá, mas em geral uns 15 anos, 10 anos, a mente dela acredita, então ela rejuvenesce isso. Poderia mais? Poderia. Esse é o grande problema, a nossa mente. O que mais? Poção, peraí, magia instantânea funciona no espelho? Funciona. Uma poção. Oi. A gente estava pensando em criar um esquema para, tipo assim, colocar uma fila de perguntas. Eu descobri que dá pra gente fazer perguntas e respostas, mas só antes de começar o Hangout. Mas aí, a gente estava pensando em colocar asteriscos, e aí você chama a pessoa na ordem dos asteriscos pra gente fazer as perguntas. O que você acha? Pode ser, mas não é... isso aqui não tá na hora? Quem está surgindo aqui? Não. Então, é que você perguntou da magia instantânea, né? Aí o André tinha feito um asterisco antes. Eu não sei se ele já fez a pergunta, mas eu acho que não. E aí eu tenho uma pergunta de um dos meninos aqui também. Mas aí tem as perguntas dos grupos também. Também. Aí seria legal a gente estabelecer uma ordem. Vocês querem fazer primeiro... Vocês querem fazer a pergunta falando? Melhor do que o que está aqui? Vocês vão vendo a ordem da coisa? Pode ser. Eu posso tentar organizar isso. Bom, quem começa? Eu. Eu... Na caixa de espelhos rola o risco na caixa de espelhos com os espelhos na parte externa, rola o risco de acertar em alguém que não adivinha, em alguém que não mandou a coisa? Você diz assim, o espelho na parte de fora é para proteger quem está dentro. Mas ele não vai refletir a energia enviada. O que tem o espelho dentro, sim. O que está o espelho fora, não. E aquilo é assim, o que tem o espelho dentro vai refletir o tipo de energia que a pessoa mandou. Se você, por exemplo, você colocou o nome de uma pessoa que você acha que te prejudicou, mas na verdade, você está enganado. Vai voltar para a pessoa, se a pessoa não fez nada para você, não vai voltar nada para ela. Se ela é uma pessoa legal para você, vai voltar um tipo de energia legal para ela. Sempre vai voltar aquilo. É um encanto quase, é um bumerangue, na verdade. Vai voltar aquilo que ela enviou. Então, agora, eu tenho uma pergunta do Guga. Ele perguntou se pode usar os óculos como um espelho mágico e se é recomendável. Pode. Recomendado pode ser. Pode não ser esteticamente, né? Sei lá, mais esquisito às vezes, mas enfim. Não sei se é fashion, mas pode. Pode sim. Então, aí agora o Yuri que perguntou ali, magia instantânea funciona no espelho? Funciona. Também depende da sua capacidade de fazer magia instantânea. Às vezes tem gente, é isso que eu falo, tem gente que... Círculo mágico. A Vânia não trabalha com círculo em geral, mas magia que a gente vai usar círculo. Tem gente que acha que às vezes a pessoa prefere fazer o círculo indo com a Tami lá na ponta e falando, eu traço esse círculo, toda uma coisa. Na verdade, e tem gente que faz o círculo assim, girou o dedo, ele já sabe que o círculo está à volta dele. Os dois estão certos? Os dois estão certos. Os dois funcionam. Então,
Dá para você fazer coisas muito... É aquela coisa, você está num lugar, você está, sei lá, num lugar público, você não pode ficar traçando um círculo lá, alguma coisa. Então é assim, é jogo rápido, fez assim, você já sabe que a coisa está ali. É isso que você tem que entender. A simplicidade da coisa, especificamente, não quer dizer que ela não seja feita, que não seja tão poderosa quanto um ritual todo elaborado. A coisa está muito na sua mente. Vou falar outra dos grupos, então, tá bom? Tá? Tem como viajar para outras dimensões através de um espelho? É. E já falando, tipo, tem como falar com alguém pelo espelho, por exemplo, reflete a pessoa e aí você fala, acho que você já falou essa. Tá. Dá para falar também não só com pessoas, dá para falar com espíritos, dá para falar com alguém que já faleceu. Dá. Tudo isso, eu falo, tudo isso depende da sua capacidade. Por quê? Para você falar com o espírito de alguém falecido, primeiro, aquela pessoa, às vezes não é assim, tá? Não é uma porta giratória no reino dos mortos que as pessoas entram e saem assim, vou falar com meu tio, vou falar com meu primo, já vem. Então, as pessoas, elas, às vezes tem gente que não consegue vir de lá para cá, ou não consegue porque não tem energia para isso, não consegue porque não sabe como vir. Todos esses mitos de descida ao submundo, ele não é uma coisa tão... Você tem alguns passos para fazer aqui. Então, não é tão fácil você, às vezes, se comunicar, mas dá. E com outra dimensão também, dá para fazer viagem, dá para fazer projeção astral através do espelho. Aí também vai aquilo de que você, da sua capacidade, porque tem gente que às vezes só consegue fazer projeção se fechar os olhos. Ou se estiver deitado, se estiver sentado já não consegue muito, se estiver com os olhos abertos, algo distrai e a pessoa não consegue. Oficialmente, você poderia fazer qualquer coisa em frente ao espelho sem a necessidade de criar um clima, por exemplo. Eu quero fazer uma magia no espelho, então vou apagar todas as luzes, vou acender uma vela, só vou ficar eu, a vela e o espelho. Dá certo? Claro que dá. Isso é muito mais estimulante em várias situações. Mas você também deveria conseguir fazer a magia com o espelho com qualquer iluminação, por mais forte que seja. E conseguir fazer uma projeção a outras dimensões também com todos esses estímulos visuais. Dá para fazer. Você entra em transe, né? Entrou em transe, na verdade, você vai para qualquer canto. Tem como abrir um portal com um espelho? Entendi. Tem como abrir um portal com um espelho? O espelho, basicamente, já é um portal. Assim, é uma das características básicas dele. Mas você pode especificar. Uma das outras coisas que você pode fazer é assim. Do mesmo modo que eu posso... Lembra, aquilo que eu falei, de você trazer energia de uma joalheria para sua casa, você pode levar energias de cura para o planeta também. Imagina que você está num lugar em que você vê que a natureza está péssima ali. Teve, sei lá, o solo foi poluído, tem muito lixo jogado, a natureza está meio morta, você quer tentar resgatar aquilo. Você pode deixar por um tempo. Claro que você não vai jogar um espelho lá para ser mais um... Por mais bonitinho que seja um espelho, não deixa de ser lixo, né? Em questão de natureza, dessas coisas, se você abandona. Mas você pode abrir um portal de um lugar que seja são. Se abre um portal, não pode também ser contaminado o lugar são com essa energia? Não, porque você determinou que a energia vem desse lugar são, uma floresta muito saudável para essa área que está sendo destruída. Então você pode criar, isso é um portal. E você pode, a princípio, segurar aquela energia num espelho, toma esse espelho de bolso dele, segura a energia daquele lugar que está com energia saudável. Aí você passa em frente àquele lugar que ou era um lixão, ou era alguma coisa. Abre para que aquela energia penetre o solo. Para que comece a vibrar mais naquilo. Claro que dependendo do estrago, eu estou falando isso, mas não é um lixão, né? Dependendo do estrago do lugar, você vai precisar de muita energia, vai ter que entrar em contato com os elementais daquela terra. Tem mais coisas que você vai ter que fazer.
é potência, né? Mesma coisa. Quando a gente fala em potência, para qualquer magia, é assim. Imagina que você fez um ritual de proteção na sua casa. Legal. Quer dizer que você está 100% segura? Não, porque é potência. É a mesma coisa. Você colocou, digamos que você pôs na frente da sua casa um muro. Mas se vem um trator, ele vai derrubar seu muro. Se vier um cara numa bicicleta, ele não vai derrubar. Ou seja, potência. Algo mais forte do que aquilo que você fez, vence aquilo que você fez. Não tem conversa. Né? Por isso, dependendo do encanto, dependendo do teor, dependendo da importância, a gente acessa divindades para que elas interfiram também no processo e tornem o processo mais forte. Muitas vezes a gente não precisa de uma divindade para fazer o encanto, mas a divindade ajuda nesse aspecto. Eu vou sair aqui, tá? Tá bom. Tchau. Boa palestra. Obrigado. Eu que agradeço. Próxima pergunta. Posso fazer a minha? Você já respondeu, mas eu quero perguntar de novo. Tá. Sobre projeção astral, porque eu treinei bastante durante um tempo, mas eu tive uma dificuldade. Então eu pensei em consagrar um espelho, colocar de frente para minha cama, para ele me levar para o plano astral enquanto eu durmo. Daria Pode. certo? Tá. Precisa de alguma proteção específica para isso? Ele dá certo. O único problema que eu tenho que explicar é para que você lembre. Porque não adianta nada você estar deitado na sua cama. Enquanto você dorme, ele leva você vai para algum lugar, e se depois você não lembrou de nada a noite inteira, né? Do que aconteceu a noite inteira. O ideal seria que você tivesse uma lembrança disso, né? Do que aconteceu. Tenta fazer, sem dormir, tenta fazer uma projeção. Você sabe uma ideia que eu acho na projeção? Sabe que eu acho que muita gente não consegue? Porque fica nervoso, fica assim, eu tenho que me projetar, tenho que me projetar. Sabe o que é? É quando você está querendo dormir, está com insônia, e você fica assim, ai, tô quase dormindo, ai, tô quase dormindo. Mentira, não tô. Só que não, entendeu? É aquela coisa de você começa a ficar tenso e não rola. Aí o que tem que fazer? Brinca, finge, para você relaxar. Como é que você pode fazer isso? Está lá na sua cama, tem um espelho ali. Então você está deitado, relaxa, faz aquela coisa das respirações, aquilo sempre ajuda. Relaxou, você pega e visualiza que você está saindo do seu corpo e penetrando no espelho. É verdade ou você está fingindo? Não importa. Vai. Vai, porque se você começar, ai não, acho que não estou, você já não está mais. Vai brincando, começa assim. Aí lá atravessou o espelho, aí você está num campo, aí tem um castelo ali do lado. Foi tua mente que fez esse castelo? Provavelmente. Fez o castelo, está criando o cenário, é a sua imaginação. Só que, quando você começou a brincar disso, sem você perceber, você começou a relaxar. Quando você relaxa, aí a coisa começa a acontecer. Aí pode interferir algum ser nessa tua imaginação, sem você perceber, você começa a se projetar. Isso é mais ou menos como quando tem um pai que ele vai ensinar o filho a andar de bicicleta, ele segura a bicicleta. E o filho tá lá, pedalando, porque ele sabe que o pai está ali. Então ele está tranquilo porque o pai está lá. Só que chega um ponto em que o pai larga, mas a criança não percebe. E continua pedalando, porque ele ainda achava que o pai estava segurando. Ele adquiriu confiança. Por isso, eu acho que para fazer magia, para fazer, por exemplo, em vários casos, como projeção, não analisa. Finge, brinca. Assim, levantei do meu corpo. Entrei numa caverna de gelo. Não importa a história que você crie. Vai na história, sem pensar. Mas é uma brincadeira, não importa. Em algum momento a coisa pega no tranco. Aproveitando esse assunto, uma perguntinha. Na projeção astral, eu me sinto como se eu realmente estivesse lá, tipo, igual quando você está no físico em algum lugar, ou é como se fosse uma meditação xamânica, tipo, que você imagina que você está lá, tipo, você sente como se você estivesse, mas não 100%.
as duas estão certas, as duas acontecem. Ah, sim. Tem o Zaidre também, é mais ou menos assim. Existe a projeção, que tem um pernilongo participando do Hangout aqui, meu pai. Existe a projeção, que você projeta é como se fosse uma faísca da sua consciência. Você está deitado na sua casa, você está ouvindo o cachorro latir, você está vendo o carro passando na rua, você está ouvindo tudo isso. Mas a sua consciência foi uma faísca dela para lá. Então você está aqui e está lá. O fato de você ouvir o carro passando, quer dizer que você não está lá? Não, não quer dizer. Você está aqui e está lá. Existe uma outra projeção que você sai do seu corpo e vai para lá e você perde o contato com o seu corpo. Você não ouve mais nada, você está lá. Que é como um sonho. Não estou falando que seja sonho. Sonho já é outra história. Mas é como um sonho. Você está lá, você está vivenciando, você está do seu corpo. Existe uma terceira, que é o Zaidre. O Zaidre, como acontece? Na verdade, o Zaidre é assim. Imagina que você fez uma projeção. Você foi lá para um plano astral e eu te falei assim, olha, você vai fazer o Zaidre e vai falar com uma bruxa que vai te ensinar tal encanto lá, em tal lugar. Você foi em tal lugar, encontrou a bruxa e falou assim, olha, você pode me ensinar isso? Ah, posso, mas você tem que passar aqui uma semana comigo. O que você vai fazer? Você vai passar uma semana com ela. Você vai comer naquele plano, você vai dormir naquele plano, você vai viver naquele plano por uma semana sem voltar para o seu. Quando você volta para o seu corpo, aqui vai ter passado 10, 15, 20 minutos. Você ficou uma semana lá. Isso é o Zaidre. Parte do Zaidre. O Zaidre, ele também, na verdade, né, são vários planos em que existe essa alteração de tempo e espaço e parte da projeção é essa. Isso também, só que isso já é mais difícil de outra história. Só acrescentando rapidinho. Então, aí, no caso, daria para mim usar o espelho, sem problemas. Tá. E mais eu precisaria sempre assim, colocar alguma proteção nele para evitar não, alguma interferência, alguma coisa? Sempre. Você pede um guardião que habite aquele espelho para ele só deixar que ele ficar literalmente lá de guarda para que só coisas que não atrapalhem você, que não prejudiquem você, penetrem. E o ideal, quando você faz projeção também, é você, se você já tem algum tipo de ou animal de poder, ou algum tipo de... o ideal sempre é você fazer alguma coisa para guardar seu corpo enquanto você fica. Você pode fazer um círculo de proteção ao seu corpo, ou pode pedir para um guardião, um protetor, cuidar do seu corpo. Você pode também pedir um guardião para acompanhar você na projeção astral, porque se você não tem prática, você pode, sei lá onde você pode acessar do outro lado. Então sempre é bom ter alguém que pressinta onde você está indo. Mas aí tranquilo. Mas não são medidas de segurança. Não é que se você não colocar um guardião, quando você chegar, você já não tem mais corpo. Entendeu? Não acontece. Próximo. Não tem próximas perguntas? Tem. O Conan perguntou, o espelho guardião tem que ser um espelho que sirva só para isso, ou pode ser um espelho que usamos em magia de forma geral? Pode. É que assim, quando você usa para magia de forma geral, você tem que deixar bem claro entrar um acordo. Tudo é acordo. Você vai entrar um acordo com o espírito do espelho para que ele permaneça sempre como guardião, mas também possa fazer outra tipo de magia. Para que não cesse o fato dele ser guardião quando ele começa a fazer outra. É uma e outra, não é uma ou outra. Isso tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes em magia, aquilo que você diz, e não é que, olha, é assim, muita gente pensa assim, não é que esses espíritos e tal,
eles não entendam o que você está querendo dizer. Mas é que você tem que saber o que você está querendo dizer. Então, muitas vezes, se você pergunta, se você determina uma coisa no encanto, aquilo é exatamente como você determinou. Você tem que tomar cuidado, às vezes, com as palavras, com as coisas. Elas podem ser usadas contra você. Minha amiga perguntou se ela pode colocar um espelho na porta do quarto do lado de fora para refletir qualquer coisa de ruim que alguém mande para ela, refletir de volta para a pessoa. Pode. Na porta do quarto dela, né? Uhum. Se vocês quiserem mais pra frente, vira e mexe eu dou curso de espelhos. Aí é mais fácil eu pegar e dar fórmulas específicas para isso ou para aquilo. Né? E aqui vai ficar muito longo se a gente começar a entrar em fórmulas. Próximo. Eu de novo. Eu posso usar o espelho do quarto da minha mãe, do meu irmão, mas para magia mesmo. Mas sem consagrar, precisa fazer essa consagração mesmo? Tipo, abrir um portal nele para passar energia de prosperidade. Mas para isso eu preciso mesmo consagrar e todo o processo que você já falou? Deu para entender? Depende. Se você pode fazer, por exemplo, se você vai mandar uma prosperidade para casa de alguém, ela vai sair do seu espelho e você não consagrou isso. Ela vai sair por lá. Você pode usar nesse aspecto. Agora, se você quiser trabalhar com o espelho, se você quiser trabalhar com ele, não só para aquele respeito, e aquele tem outras funções. Aí você consagra. Aí você consagra de um modo forçado. Às vezes, tem coisas assim, você pode fazer forçado, você sabe o que está fazendo. O ser do espelho sabe o que está fazendo, mas não é aquilo. Entendeu? Aí tudo bem. Um gestual grande. De repente, o fato de você pôr a mão no espelho, você na sua mente já determinou para aquele espírito que quando você tocar no espelho, ele vai ser consagrado. Isso pode, de repente você já tocou, você pegou água e sal, consagrou aquela água e sal. Você molhou seus dedos lá. Você sabe quando você tocar no espelho, ele vai estar consagrado. É isso que eu falo, não é preciso fazer elaborado, é preciso que você acredite naquilo que você esteja fazendo. Pensamentos têm poder, por isso nós temos que tomar isso, verdade. É realmente possível conversar com alguma vida passada sua utilizando um espelho? É possível, utilizando um espelho, a visão, como Igraine faz no primeiro livro das Brumas de Avalon? Ele serve como oráculo? Como? Serve. Ele serve como oráculo, foi a última. Eu não entendi o que você falou, a última palavra, mas, em todo caso, dá para você ele falar... serve como oráculo. Ah, certo. O que acontece é assim, como tudo na magia, você tem que ter um bom senso. É assim, eu vou lá no espelho e posso até acender uma vela, aquilo que eu falo, você pode criar todo um ritual para ver uma vida sua passada. Significa que aquela imagem que você está vendo é da sua vida passada? Pode ser e pode não ser. De repente, uma pessoa botou na cabeça que ela adoraria ser Cleópatra. Nossa. Ela é uma Cleópatra. E ela vai olhar o espelho e ela vai ver uma Cleópatra. Porque ela quer ver Cleópatra. Aí é uma questão psicológica que ela pode transferir para aquilo. Entendeu? É esse o caso. Embora a magia não seja uma coisa complicada, isso não quer dizer que tudo absolutamente que acontece ali, você tem que confiar cegamente nisso. Não é nem tão lá, nem tão cá. Nem você achar que
Nossa, eu olhei para o espelho e vi uma egípcia. Então eu fui uma egípcia? Eu estou querendo. Mas pode ser, realmente. Pode ser que não. Pode ser uma viagem sua. Às vezes você viu um filme na casa de alguém. E tem coisas que a gente nem lembra. Porque às vezes você viu um filme A Múmia na casa de alguém há um mês. E nem percebeu, mas aquilo ficou gravado no seu inconsciente e vem à tona naquela hora. O ideal, quando você justamente trabalhar com oráculo, é que você possa analisar coisas importantes para você na magia, a resposta do oráculo. Então, tem tarô? Olha, eu vi uma egípcia. Eu fui uma egípcia numa outra vida? O tarô dá que sim. Aí você pode ligar para uma amiga. Olha, verifica no tarô para mim se o que eu vi de uma outra vida passada está certo. Pode tanto falar que viu egípcia ou deixar que ela nem falar, só mentalizar. Ah, é isso mesmo. Você tem mais indícios de que isso seja verdade. Né? Isso quer dizer que você tem que desconfiar sempre do que você vê uma primeira vez? Depende. Se você é uma pessoa que você percebe que você não costuma viajar nas coisas, você tem um senso crítico legal, você percebe que você tem um bom senso, dá para você confiar mais em você. Você, a melhor pessoa para confiar, para saber se você viu de fato ou viajou, é você mesmo. Se você sabe que você é uma pessoa que você tem uma tendência a exagerar, é melhor reconfirmar com outras pessoas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Falou do momento. Bom, entendi aqui. Perguntas? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui no grupo. Já. Pode falar, Perguntaram se Perguntaram se os espelhos de vidro quebram mais fácil, mais rapidamente. Tendem a quebrar mais rápido. De vidro ou de cristal, alguma coisa assim? Não entendi. Ah, por causa da magia? Sim. Sim. Entendi. Aliás, uma das magias que você pode fazer com o espelho quebrado é assim. Eu falo, tudo está na tua mente, porque eu posso pegar um espelho e limpar a sua casa, que é bem legal. É você pegar um espelho, qualquer espelho, e programar para que ele absorva qualquer energia na sua casa que esteja em desarmonia, qualquer energia que tenha sido lançada contra você, qualquer energia de inveja, sei lá, qualquer coisa assim, ele vai absorvendo isso. Tanto você pode fazer com que ele absorva e jogue essa energia. Lembre que um lago, por exemplo, também é um espelho. Pode fazer com que essa energia saia daqui e seja lançada num lago. Ou você pode deixar que a energia seja armazenada aqui. E você vai mostrando a sua casa para o espelho. Vai mostrando como se fosse uma câmera. Você vai passando, vai mostrando. Sabe como se você tivesse um incenso e estivesse incensando sua casa? Você vai mostrando sua casa para o espelho, como se fosse uma câmera. Tá aqui depois, o que você pode fazer? Arrebentar o espelho no chão, num quintal, alguma coisa assim, para que essa energia ela seja destruída. Você não vai libertar a energia. Está destruindo a energia. O grande problema é que se você arrebenta no chão, isso vai ter um monte de caco, você vai tirar, tal, vai ter que jogar no lixo, tem que tomar cuidado, tem toda uma história aí para você não se cortar, para não cortar a mão do lixeiro, tem tudo isso. Mas você também pode fazer com que saia daqui, a energia entre por aqui e saia em determinado lugar. Você pode fazer com que saia, sei lá, algum lugar que você queira enviar aquela energia. Mas pode mandar para o mar, pode mandar para alguma coisa.
É que sempre, se você manda para um lugar, eu não gosto muito de mandar na natureza, nesse aspecto, mas você pode mandar para um lugar em que ela seja reciclada. Reciclada e transformada novamente. Ah, quebrar espelho realmente dá azar? Se você acredita que dá, vai te dar azar, se você quebrar. Se você não acredita, não vai te dar azar. Por que surgiu isso? Tem várias coisas que surgiram na história. Tem coisas que a gente imagina, né? Por exemplo, tem coisas que a gente sabe, nem imagina, sabe? Por que a canela está ligada à riqueza, à prosperidade, magia? Porque a canela era uma das especiarias que motivaram as navegações. Então, quem tinha canela era rico, antigamente. Espelho, quem tinha espelho também era rico, porque espelho era uma coisa muito cara no passado. Então, se um empregado quebrasse um espelho, podia ser morto. Ele podia ser espancado, ele podia quebrar um espelho, dava muito azar, realmente, para quem quebrou no passado. Agora, se você acredita nisso, aí sim, vai te dar azar. Esse espelho grande que quebrou na casa, pode ser excesso de energia? Pode. Mas, isso que eu falo, a gente também tem que ter um bom senso. Uma vez, eu estava com um chaveiro, que era uma turmalina negra. E esse chaveiro, eu fui pegar, quando eu peguei ele quebrou na minha mão. A primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, alguma energia que ele desviou. Nisso eu fui fazer uma meditação com uma deusa, ela falou assim, não foi nada disso, ele já tinha uma fissura, conforme todo mundo mexe nesse chaveiro, a fissura foi aumentando, ela quebrou na sua mão. Então, às vezes, a gente tem que ficar, não viajar, que eu falo na coisa. Por quê? O espelho grande pode ter quebrado por energia? Claro que pode. Mas também, às vezes, o preguinho dele estava velho, foi entrando umidade, e despecou porque tinha que despecar, porque estava velho. Então, é bom analisar. Não estou falando nem tão lá, nem tão cá. Caiu, quebrou? Vamos analisar. Não vamos primeiro já na ideia de que realmente é isso. Acho que sempre é melhor. O que mais aqui? O povo está perguntando muito sobre como que faz para ter visões no espelho. Para ter visões? É. Que tipo de visões? Acho que é tipo scrying. Tá. É o mesmo processo, na verdade. Você pede, aí eu não sei, aí depende o tipo de visão que você quer. Se você quer ter uma visão do seu futuro, se você quer ter uma visão da... Por exemplo, você vai conhecer alguém, você quer saber como vai ser, você quer usar o espelho em visões no sentido de oráculo. Você pode, isso pode ser com bacia d'água também, que é um espelho. Quando você põe água numa bacia e olha para a bacia, você está fazendo exatamente magia de espelho. É você abrir sua mente para isso. Você colocou ou água, ou se você tem um espelho na sua frente, determina para o espelho. Para isso, você pode usar uma vela acesa? Pode. Ela ajuda você realmente a se concentrar. Sempre eu acho que o ideal é você poder trabalhar de todos os modos, mas pode usar vela. E abrir sua mente para que receba a visão daquilo que você deseja. Você conhecer uma pessoa, do que vai ser esse relacionamento. Ou, se você está pensando se você deve ou não fazer um curso em outro país. Tentar ver como seria uma visão, uma coisa assim. Você abre sua mente. O que você pode fazer para ajudar nesse aspecto é fazer assim. Se você tem um espelho que ele foi consagrado especificamente para isso, ele foi programado e consagrado para visões, para que ele seja um oráculo. E esse espelho, você pode pegar, fazer um chá com ervas ligadas à visão. Você pode usar 1000 folhas, você pode usar louro, você pode usar artemísia, ervas que estejam ligadas a um oráculo. Você pode fazer um chá disso, pega um chumaço de algodão e passa no espelho. Você pode também, com essas ervas, desenhar, eu falo, runas ligadas à intuição. Isso vai fazer com que o espelho ele potencialize a função dele para isso. Dá para fazer assim.
É infinito o que dá para fazer com espelho. Tudo que você for pensar em magia dá para se fazer com espelho. Inclusive dá pra... Eu lembrei de uma pergunta que eu não fiz sobre os espelhinhos. O espelho que for ficar em casa para receber a energia, ele tem que ficar aberto o tempo todo. Quando eu for sair, eu levo um e eu tenho que deixar o outro aberto para a energia poder ser liberada pela casa? Depende. Se você quiser que a energia já seja espalhada na hora que você esteja recebendo, então deixe ele aberto. Se você quiser deixar fechado, ela vai ser armazenada nele. E quando você abre, aí ela é solta. Aí dá para fazer assim. Sim, posso contratar ou contratar algum espírito para ficar no espelho para responder alguma pergunta? Algo bem, Rainha Amada, para dizer? Pode, claro. É a melhor parte. Consagra a bacia e água? Exatamente. Consagre a bacia e a água. É ideal. É ideal. Quando você fizer qualquer magia, quanto mais você tornar mágico oficialmente aquilo que você esteja trabalhando, mais fácil vai fazer. Mas eu entraria em contato com o espírito da bacia, com o espírito da água, para que todos trabalhem juntos. Com o espírito das ervas que você fez o chá, que você colocou na água. Porque aquele chá que eu passei no espelho, eu posso fazer o chá e jogar dentro da água. Aliás, a água pode ser um chá. Entendeu? Então, eu entro em contato com os espíritos das ervas, com o espírito da água, da bacia. No começo, dá mais trabalho que você tem que chegar e falar com eles. Mas chega um ponto que a coisa é tão automática que você olhou para a água, você já sabe se ela quer ou se ela não quer. Então já fica bem automático. Tudo tem espírito? Tudo tem espírito. Qualquer coisa tem espírito. Envenenar maçã e dar para as amigas? Eu acho mais fácil do que envenenar a maçã você entrar em contato com o espírito da maçã, para que quando a pessoa toma, cause algum tipo de intoxicação nela. Dá para fazer? Caso fazer... se fizer a limpeza com defumação, o espelho corre o risco de quebrar? Depende, né? Só a fumaça da defumação não corre o risco de quebrar. Se quebrar o espelho é porque a situação estava grave nele em questão de energia. Mas que a pergunta que fizeram aqui é se que ouviram falar que passando defumação no espelho, se ele pode quebrar. Depende, se você encostar brasa nele, você pode quebrar o espelho. Mas só se a brasa encostar, a fumaça não vai quebrar. Só realmente se ele estiver muito carregado. Não existe maldade. Existem pessoas que merecem maçãs. Só isso. O que mais? Mais nada? Não, eu aqui de novo. Uma vez, eu estava num momento meio tenso, assim, com muita carga emocional. Eu estava no estúdio ensaiando, eu dei umas piruetas lá e caí e quebrei o espelho no estúdio. Uma amiga minha virou para mim e falou assim, ó, isso é bom, porque quando você quebra o espelho numa situação dessa, a energia negativa de você sai pro espelho e se quebra junto com ele. Ela me disse alguma coisa assim, isso confere? Tem alguma coisa a ver isso? Você não chegou a tocar no espelho, né? Você não deu um chute no espelho para ele quebrar ou qualquer coisa assim. Ele quebrou sozinho ou você bateu nela? Não, eu caí e esbarrei no espelho, bati o cotovelo assim no espelho. E cai naquela coisa que eu tinha falado, do espelho grande que caiu. Pode ser energia? Pode, mas também pode ser literalmente você bater no espelho ele quebrou. Né? Então pode tanto ser que assim, o espelho ele vai dar um impacto. O impacto que você definiu é todo quebrar. Ele pode ter uma energia maravilhosa, outra energia maravilhosa, mas ele vai ter que. Então, esses casos variam muito. Porque se você acha que você fica na dúvida, nossa, mas foi energia negativa ou foi acidente só? Porque às vezes, justamente, eu falo, às vezes
a sua mente fez você bater para ele quebrar, para ele realmente liberar uma energia negativa. Não dá para saber. Tem que ver um oráculo para ver em qual caso foi. Se você não tiver tocado nele, eu ia dizer, não, tudo bem, mas se você tocou, o espelho que deve estar com raiva de você. Wagner, qual que é a diferença do espelho normal para o espelho mágico? A diferença? O espelho Não. Do espelho normal para o espelho negro. Do espelho... Então, o espelho negro, ele é voltado especificamente para trabalho com a sombra e com o submundo. Então, ele tem todo um ritual para fazer, toda uma história. Ele é feito na lua negra, ele tem uma série de oferendas que você faz para ele, tem guardiãs específicas que vêm para ele. Ele não pode ficar exposto, ele tem todo um cuidado. E ele é muito interessante porque magia com sombras é algo fantástico. E não tem como você lidar com magia sem lidar com sombras. Mas também eu acho que não é uma coisa que se faça já de cara. Eu acho que para lidar com sombras você tem que ter um preparo antes. Não dá para você fazer com o espelho negro, feito o espelho normal, eu vou programar para isso, para aquilo outro. Não, o espelho negro é programado para lidar com sombras e com submundo. Bom, não tem mais que isso. Claro que dentro de lidar com o submundo, você tem uma gama de coisas, lidar com a sombra, uma gama de coisas. Mas é a partir da sombra e a partir do submundo. Dá para sugar a inteligência? Dá para sugar a inteligência? Depende. A inteligência é uma coisa muito... Você pode sugar qualquer coisa, teoricamente, né? Só que... Eu faria assim, ao invés de eu fazer um espelho para sugar a inteligência de alguém, porque isso que eu falo, inteligência é um conceito muito abstrato. Né? Não estou falando de quê? Consciente de informação. Estou falando, é um conceito abstrato, porque inteligência quer dizer cultura, quer dizer saber matéria para uma prova, quer dizer o quê? Porque às vezes uma pessoa ignorante, analfabeta, é muito inteligente. Então, aí, primeiro é o conceito de inteligência. Se eu fosse sugar isso de alguém, eu diria assim, mais ou menos. Eu quero sugar algo que estimule na minha mente a área X do meu cérebro para que eu possa ir melhor nas minhas provas. Para que eu possa ter mais concentração. Para que eu possa ter sinapses mais aguçadas e mais eficientes para aquilo que eu desejo. Eu faria, para absorver a inteligência, eu faria uma pergunta mais inteligente. Então, será que dá pra fazer, tipo assim, né? Eu vou fazer uma prova. Aí eu pego um espelho, consagro ele pra ele sugar a energia do conhecimento dos meus livros daquela prova que eu vou fazer. Aí eu pego outro pra receber e coloco no meu bolso. Será que dá certo? Não sei se dá para você sugar o conhecimento de um livro, porque o livro ele tem o conhecimento, mas aquele conhecimento o livro não usa. É um conhecimento passivo. Ele não é um conhecimento ativo. É como falar, se você pega um livro que tem a matéria toda que vai cair na sua prova e coloca na tua bolsa, ou você carrega o livro na sua mão, ele está lá o conhecimento. Você está com o conhecimento na sua mão, mas está passivo esse conhecimento. Você não está usando. O que seria mais eficiente, esse tipo de meio Matrix, de você baixar todo o conhecimento na sua mente assim, em segundos, tudo é possível. Não existe um tipo de magia que eu te diga que não possa ser possível. Tudo é possível. Mas a sua mente não acreditaria nisso, e do mesmo modo de um tipo de magia de rejuvenescimento ou de comunicação com alguém, a sua mente não acreditaria que você conseguiria absorver conhecimentos em segundos. Mas, oficialmente, do mesmo modo que você vê em Matrix, você faz um download de informações que você adquire um conhecimento instantâneo, sim, é possível através de magia. Tudo é possível através de magia. Mas, eu falo, nossa mente é uma grande inimiga e dificilmente
Eu aceitaria algo assim. O que você poderia fazer para tentar lidar com a sua mente é assim. Que sua mente consiga absorver. É quase como se fosse um scrying, de você prever o futuro. É como se você fizesse um canto. Para que você tivesse a intuição necessária para ir exatamente na matéria ou nas frases que irão cair na prova. E que você consiga fixar essas frases, essa matéria na sua mente. Você tem várias matérias. É como se você pegasse um livro, sabe aquela coisa que as pessoas falam? Eu vou abrir um livro numa página porque vai ter uma mensagem para mim, e acaba tendo. Eu vou abrir o livro numa página em que vai ter... Primeiro você vai fazer todo o encanto, não é só abrir o livro. Fazer o encanto em que você coloca a sua mente na posição de receber informações, fazer um scrying do que vai cair nessa prova, do que você deveria estudar, do que seria interessante. E vai fazer com que sua mente, ela vasculhe, ela encontre as páginas da matéria necessária. Isso é muito mais fácil de fazer, muito mais eficiente e dá muito mais resultado. Do que você tentar absorver todo o conhecimento de um livro que você nem sabe o que daquilo vai acontecer. Mas ainda assim, eu não posso dizer que aquilo seja impossível. Nada a gente deve dizer que é impossível. Você pode dizer assim, que nem quando alguém me pergunta, você acredita em, sei lá, em lobisomem? Olha, eu acredito em tudo. Eu nunca vi lobisomem, mas eu acredito. Então, eu prefiro, porque se você na sua mente fala, não, isso é impossível, você fechou uma porta. A melhor coisa é assim, é possível fazer tal coisa? Olha, tudo é possível. Nunca vi, não sei se alguém já viu, não sei se um dia eu vou conseguir. Isso mantém sua mente numa flexibilidade e é um boicote a menos. Porque se você já falou, não pode, você já aceitou uma coisa. Já definiu uma coisa. Mais aqui tem. Oi, gente. Rapidinho, eu vou sair, mas como foi eu que criei o Hangout, eu vou deixar ele online, eu vou deixar ligado, e aí eu vou desligar minha câmera. Aí vocês ficam aí o tempo que vocês quiserem, o vídeo vai continuar rolando e depois eu edito pra tirar se ele acabar gravando nada. Tá bom? Deixa eu só te perguntar uma... Eu vou ficar mais um pouco, eu não vou poder ficar muito, mas dá pra ficar pelo menos mais uns 15 minutos, dá. Aí é só... então eu espero também. Eu só desligar... uns 15 minutos, até umas 11h30. Beleza. Então tá, eu fico aqui mais um pouquinho então. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Como que eu faço para mim poder trabalhar a minha mente para ela aceitar mais coisas? Aceitar como, você disse? Aquele esquema que você falou, tipo, qualquer coisa que você for fazer na magia, a sua mente ela tem que aceitar, né? Tipo, o esquema de, por exemplo, você rejuvenescer, a sua mente tem que aceitar, quanto mais ela aceitar, mais melhor funciona, entendeu? Eu queria saber, tipo, para fazer a mente aceitar mais, como faz? Na verdade, o exercício e a prática acabam levando a isso. Quando a gente tende, quando você vê a primeira vez na vida, que você vê um fenômeno, e a gente vê fenômenos, você tende a falar assim, eu devo estar imaginando isso. É a sua primeira reação. Com o tempo, se você vê uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, você começa assim, não, deve estar acontecendo de fato. Você começa a aumentar a sua crença. Tudo bem que a gente ainda tem uma tendência a ser muito visual. Você quer ver para crer. Mas dá para trabalhar através de exercício. Dá para trabalhar através de... Tem uma frase que eu não lembro qual que é, Eileen, que o pessoal da TCS normalmente fala, ou Agathos fala, não sei se fala, se é o Crowley que falou a frase, não é? O resultado é qualquer coisa assim. O sucesso será a sua prova? Exatamente. O sucesso será a sua prova. É isso aí. Então, quando você pega e você começa a ter sucesso na magia, isso vai aumentando. Isso é quase como um músculo que você começa, quanto mais... Olha, para você ter uma ideia como é a crença. Eu fazia pilates, né?
Então tinha um movimento que eu tinha que dar uns braços, fazer o meu corpo, só segurando os braços, meu corpo ficava praticamente duro, assim, dava cambalhota. E o instrutor falando assim, bom, agora você vai fazer isso. Eu falei, você tá louco? Eu não consigo fazer. Não, você consegue. Eu conheço o seu corpo. Eu sou seu professor, eu vejo o seu corpo, eu sei que você consegue. E eu achei que não fosse conseguir. Dei a cambalhota, assim, me senti o ginasta. E a partir daquilo, eu consigo fazer mais movimentos. Porque você ganha segurança. Você pode fazer encantos também para isso? Pode. Você pode montar um encanto. Você pode pegar e tentar trabalhar encantos para aumentar a sua crença pessoal nas coisas. A sua fé nas coisas. Não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Porque não é só contra você que você tem que lutar. Não é só contra a sua mente que você tem que lutar. É contra o inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo endossa essas opiniões de que você não pode levitar, que você não pode ver futuro, que você não pode fazer uma série de coisas que o inconsciente coletivo endossa. Então é mais difícil de você poder conseguir lidar com essas coisas, mas dá, aos poucos. Dá pra gente fazer e dá pra cada vez. O que você nunca pode ficar satisfeito na vida é com aquilo que você tem ou com aquilo que você é. Satisfeito assim, eu vou fazer os sabás, eu vou fazer os rituais e faço minhas magias. Tá, mas e aí? Vai aprender mais, cada vez mais. A ideia é que cada vez mais você se supere, cada vez, a vida inteira, você tem que se superar cada vez mais. Porque senão, você fica numa zona de conforto, inclusive na magia, e não sai dela. Aí a gente vê gente que de repente pode ter vários anos, várias décadas de magia e não muda nada, continua a mesma coisa. Vamos às perguntas. Depois também, perguntas que eu não tenha respondido, vocês mandem para mim, eu tento escrever, eu tento... Se eu conseguir dominar essa coisa do vídeo, eu vou fazer um encanto para minha mente dominar essa coisa do Hangout. E aí eu respondo de algum modo, a resposta chega até você. Se eu não tiver alguma que eu não tenha respondido. Mais alguns minutinhos, mais 13 minutos, perguntas. Não tem nada de pergunta? A caixinha fui eu? Não, meu talento ainda não chega a isso. Não é difícil, tá? É porque, na verdade, daria para fazer. Você compra uma caixa de madeira, manda cortar o tamanho, manda cortar os espelhos e você pode cortar. Cortar não, colar. Mas eu preferi mandar fazer. Não tenho muita paciência para fazer essas coisas assim. E tem coisas que eu sempre acho assim. Se alguém faz... Eu tenho uma questão que, assim, muitas vezes em magia tem gente que fala assim, o ideal é você costurar a sua própria túnica. Se você sabe costurar, ótimo. Se não, você paga para quem faça. Senão vai ser uma túnica muito esquisita, às vezes você não vai conseguir usar, então você tem que ser prático com as coisas também. Não vai funcionar, de qualquer modo. O Peter tá me falando aqui que ele tá sem voz, mas que ele falou assim, lembrar o pessoal que fazer coisas das quais você não está acostumado ou que você achava que nunca conseguiria ajuda a ampliar a mente no que é possível. Aí deu exemplo de yoga avançado. Sim. Sempre você deve, eu acho assim, é tua obrigação você avançar sempre. E não consegue fazer projeção? Tenta. Vai morrer tentando, mas tenta. Tem que fazer. Tem coisas assim na magia que você tem que fazer, não tem conversa. Não dá pra fazer magia sem fazer projeção. Não tem como. Não dá pra fazer magia sem conseguir estabelecer uma forma de comunicação com seres. Deuses, com elementais, seja lá o que for. Tem que haver uma comunicação. Precisa ser falada. Algo de um jeito você tem que saber o que eles estão querendo falar e você também tem que conseguir passar a sua informação para eles. Tem que estabelecer a comunicação. Senão você não pratica magia. O vestido que as fadinhas fazem para Aurora no filme fica... Como é que é? Não entendi isso. Preciso guardar algum objeto de seja objeto físico?
Tipo, guardar um espelho daqueles lá que parece uma gelatina, que você põe assim, parece uma água, que você põe. De novo, teoricamente sim, porque o espelho é um portal. Se é um portal para outra dimensão, se você consegue um modo de fazer uma coisa entrar em outra dimensão, só que aí você tem uma estrutura diferente, né? Você tem que ver que a estrutura física molecular aqui é diferente de uma estrutura em outra dimensão. Você pode, mas teoricamente, talvez, se você colocasse uma bolha em volta daquilo, energética, não sei. Tudo é possível. O que eu falo, não gosto de dizer que nada seja possível. Tudo é possível. Nunca vi ninguém guardar nada dentro do espelho. E eu não sei guardar nada dentro do espelho. Mas, de repente. Fica aqui. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é mais pra, assim, eu tenho uma noção já, mas eu queria saber se às vezes vocês fazem alguma coisa diferente para mandar mensagens para as pessoas através do espelho. Como seria uma técnica, assim, da Vânia ou que você conheça que possa passar? Tem coisas que eu sussurro, né? Eu sopro sobre o espelho, eu penso. Às vezes eu faço assim, eu posso tanto falar com uma pessoa, literalmente, olhar para o espelho, visualizar a pessoa e falar com a pessoa aquilo que eu quero. Tanto para ela me ligar ou para ela fazer tal coisa, alguma coisa assim. Mas às vezes eu visualizo não, eu mentalizo aquilo que eu desejo. É como se toda a frase eu prendesse num sopro. É como se eu transformasse a frase numa linguagem de um sopro. E eu sopro sobre o espelho a mensagem. Então, para mim isso tem mais efeito do que falar com o espelho. Porque eu acho que entra num outro padrão e a coisa vai. Mas, normalmente eu faço esse tipo de coisa. Você faz como? Bom, eu já fiz com runas, né, traçando número de runas de portal para chamar alguém e aí transmitindo a mensagem. E às vezes escrevendo mesmo, como colocando a mensagem como um reflexo para outra pessoa enxergar do jeito certo. Aí você pode, bom, dependendo da forma que você mentaliza, você pode fazer com que a pessoa veja refletido e veja ao contrário a mensagem. Dá sim. Isso de escrever dá. Eu costumo escrever no espelho, é que eu escrevo muito em rúnico. Eu não costumo escrever em português. Mas eu escrevo bastante. Tem hora que parece um caderno. Mas é legal, dá pra fazer isso sim. Mais alguma pergunta? Nada? Ninguém tá curioso? Faz nada? Para fechar, conta a piada das linhas portuguesas. Recomendação da Neide. Tá, eu vou gravar depois. Todo mundo sabe um pouco de inglês aqui? Tá, eu vou contar então. Depois eu gravo pra eu falar. Isso aqui é assim. Eu tenho que interpretar, tá? Antes, depois de um avião da TAP, a TAP é a companhia aérea portuguesa. Logo depois que os passageiros embarcam, o chefe dos comissários dá um aviso no som para os passageiros. Aí ele fala: muito boa tarde, senhoras e senhores, embarcados no voo da TAP 503 com destino a Lisboa e Porto. Gostaríamos de dar as boas-vindas a essa aeronave. E o seguinte recado: antes de prosseguirmos com as normas de segurança, gostaríamos que atentasse aos seguintes detalhes. Por ser uma aeronave recentemente arrendada, não houve tempo hábil para traduzir as palavras em inglês. Então, por gentileza, onde os senhores verem escrito pull, não pulem, puxem. Onde os senhores verem escrito push, não puxem, empurrem. E onde os senhores verem escrito hesite, não hesitem, saiam. É isso. Tudo bem. Depois eu faço uma gravação melhor disso. Então tá, olha, qualquer dúvida, é assim, dá pra gente fazer muita coisa com espelho? Dá. Fazer qualquer tipo de coisa, coisas legais, dá pra você fazer coisas que você, não sei, você decide. Eu nunca gosto de falar assim, fato.
Eu acho que a gente tem que ensinar as técnicas. Tem gente que diz, ah, mas você não devia ensinar as pessoas a fazerem sacanagem. A gente, você não sabe metade da sacanagem que eu sei. Eu não passo muita coisa, eu passo coisas leves. E essas coisas, assim, mas você tem que saber também, porque amanhã você se vê diante de uma situação, de repente você tem um cara que está ameaçando sua família, você descobre que tem um bandido ameaçando. Você tem que saber se proteger, você tem que saber atacar através de magia, respeito também. Você tem que, não dá para só ficar passando coisas assim de amor, de não sei o quê, e quando a vida não é assim. A vida tem de tudo. Então você tem que saber se proteger, tem que saber atacar, tem que saber tudo isso. E você faz assim, qualquer dúvida que vocês tenham, passem lá no meu inbox. Espero que tenham gostado, foi tudo muito resumido, tem muito mais coisa. Eu costumo dar curso de espelhos, quando eu dou curso eu anuncio normalmente lá no perfil. Vou para Brasília dar um curso de espelhos qualquer hora lá. Já ia perguntar. Tem muito mais coisa de espelhos, então quando tiver algum curso, qualquer coisa, se quiserem, deem um toque lá. A gente pode fazer um curso também online, assim, para quem mora longe. E é isso, espero que tenham gostado. Tá bom? Então, um beijo para Obrigada, todos. Wagner. Foi muito bom. E fiz um hangout de portais outro dia, magia de portais. Então, um Obrigada. beijo. Vai ser ótimo. Vamos combinar.